Aquele grupo evangélico que te apoiou em peso em 2010 é o mesmo que apoiou o Bolsonaro em 2018? Se eu olho para o testemunho de Jesus, se existiu alguém que era a minoria da minoria no seu tempo, era ele. Eu queria saber qual que é a sua relação com a minha geração, os millennials. Seria um eleitorado forte para você numa próxima tentativa. Nem vou perguntar isso, porque eu já sei que todo mundo já perguntou isso. Caso afirmativo, dá um sorrisinho e acena com a cabeça, não precisa falar nada, tá? Nossa entrevistada de hoje foi de Seringal, no Acre, até Brasília, com uma trajetória cheia de percalços. Já foi senadora, vereadora, ministra do Meio Ambiente e já tentou a corrida presidencial 3 vezes. É a verdadeira força da natureza. Marina Silva, seja muito bem-vinda. Obrigada. Direto de Brasília mesmo, né? Que agora virou a sua casa, né? Brasília, eu tenho minha casa no Acre, mas para o trabalho que eu faço, ficar aqui em Brasília é mais prático, porque uma passagem para o Acre às vezes é mais cara do que uma passagem para fora do Brasil. E agora tem que ficar em casa mesmo, paradinha, quietinha, comendo castanha do Pará aí, sossegada, e só fazendo live, né? Uma por dia, né, Marina? Acaba que tem uma atividade intensa, né? Antes muitas coisas eu fazia presencialmente, mas agora eu estou desde 1º de março em confinamento. Eu sou do grupo de ultra risco, como eu tive malária, hepatites, essas coisas todas, enfim, eu tenho 62 anos, então desde 1º de março que eu estou em confinamento. Eu acho que a melhor forma nesse momento da gente tentar conter esse vírus, infelizmente a gente não está conseguindo achatar essa curva, a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Mas eu queria falar um pouquinho também desse clima político, já que você está em volta de tudo isso, está em Brasília. Você enxerga alguma coisa que você diga, nesse ponto o governo está indo bem, estão fazendo direitinho, gostei, aprovo, faria igual. Tem isso? Não consigo enxergar, porque o conjunto da obra desconstrói tudo. O que prevalece é o macro. O macro que é estrutural. É um governo que destruiu a política ambiental, e a palavra é destruiu. Você tem fiscais do IBAMA que vão cumprir com o seu trabalho, são agredidos, e o que se tem é o presidente fazendo cobranças em favor dos contraventores. Existe uma lei que diz que você deve queimar os equipamentos em regiões remotas, em situações específicas, para que eles não voltem a cometer o crime, do mesmo jeito que você queima droga, não é? Um trator, enfim, motosserra, um monte de coisa, uma serraria clandestina, é como se fosse isso, são materiais de criminosos. Tem que tocar fogo mesmo, a lei está certa nessa circunstância. E o presidente é contra. E o pessoal do IBAMA, agora mesmo, um fiscal do IBAMA foi agredido lá no Pará. E a gente vê uma situação em que, como é que você vai dizer? O presidente briga com os médicos, briga com os governadores, briga com o ministro da Justiça, briga com o ministro da Saúde, briga com a ministra da Cultura, briga com o Congresso, briga com o Judiciário, briga com a humanidade. E aproveitando, o que você está achando da atuação do Ricardo Salles? Você acha que foi dado carta branca para ele ou ele virou também uma marionete do presidente? Ele faz o que o presidente quer que ele faça, mas porque ele concorda também. Ele é um operador consciente. O Salles usa a competência técnica que ele tem contra a ética ambiental, né? Toda a competência que ele adquiriu, ele usa para destruir a política ambiental brasileira. Então ele não corre o risco de sair igual a Regina Duarte, porque se ele está fazendo o jogo do governo, então o cargo dele está garantido ali. É isso? Eu espero que a justiça o interdite. Ele já deveria ter sido interditado por prevaricar em suas atribuições. A rede entrou com um pedido de impeachment, alegando que ele não cumpria, de acordo com a lei, as suas funções. Foi negado, mas ele, à frente do Ministério do Meio Ambiente, ele está prejudicando o que a lei estabelece como sendo um direito a todos os brasileiros, no artigo 225 da Constituição Federal. Ele já foi expulso agora do Partido Novo, né? O Partido Novo o expulsou.
Eu espero que a justiça o expulse do Ministério do Meio Ambiente, pois está destruindo as florestas, pois está prejudicando os índios, por estar destruindo a política ambiental brasileira num dos países mais importantes estrategicamente no mundo para o equilíbrio do planeta. Se ele te chamasse ali para ser ministra do Meio Ambiente, vamos supor, é uma coisa bem remota, assim, mas porque são posicionamentos bem diferentes, mas se ele te chamasse, você iria lá para salvar o mundo? Ou o Brasil, pelo menos? Primeiro que eu não imagino como é que alguém acha que pode contribuir com alguma coisa sendo dirigido pelo Bolsonaro. O Moro acreditou nisso, não sei como ele acreditou, sinceramente, de que ele ia largar o trabalho que ele estava fazendo na Lava Jato, porque com o Bolsonaro ele ia poder combater mais a corrupção. A realidade mostrou que não. E a maioria dos que estão aí, não sei o que os leva a acreditar que alguém com a visão que tem o Bolsonaro, com a prática que tem o Bolsonaro, não só de agora, mas de mais de 30 anos de vida pública no Congresso Nacional, pode fazer alguma coisa boa. Esse governo não tem compromisso ético, não tem nenhum tipo de compromisso ético com as bandeiras que eu acredito. Não tem nenhuma prática que possa ser convergente com a luta que eu venho travando há mais de 40 anos na defesa dos povos tradicionais, na defesa do meio ambiente, da justiça social e das liberdades democráticas. Eu quero falar um pouquinho sobre o seu lado evangélico. Isso você nunca escondeu de ninguém, né? Como evangélica, como é que você vê esse momento? Você vê isso como um sinal apocalíptico também, esse momento do coronavírus? Como evangélica, eu vejo que nós temos que dar o testemunho do amor de Deus, em qualquer que seja as circunstâncias. E isso é um desafio em tempos difíceis. E, sobretudo, não ficar procurando falsos messias. Porque os falsos messias, eles são uma forma disfarçada de idolatria, buscando deuses de pés de barros, como se eles fossem fazer a diferença que nós sabemos não são capazes de fazer. Acho que, como evangélico, a gente tem que testemunhar do amor de Deus. E esses tempos estão se revelando muito difíceis nessa direção, porque eu vejo as pessoas confundindo as coisas. É como se a gente tivesse na lógica do olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Quem nos deu essa atribuição de julgar? Quem nos deu esse veredito para condenar, quando o próprio Jesus diz que ele não julgava ninguém, porque a única pessoa que podia fazer isso era Deus, o Pai. Eu fico muito preocupada, né, com essa associação do cristianismo, do evangelho de Jesus, com coisas que vão totalmente na contramão daquilo que Jesus ensinou. Ele se comparou aos presos, ele se comparou aos famintos, ele se comparou aos nus, ele se comparou aos sedentos, ele se comparou aos injustiçados e disse: quando você fizer algo de bom a algum desses, é a mim que você está fazendo. E hoje a gente vê tudo na contramão. Aquele grupo evangélico que te apoiou em peso em 2010, você acha que esse grupo é o mesmo que apoiou o Bolsonaro em 2018 nas eleições? Eu falo isso também porque eu sou cristão, eu falei para você isso no começo da entrevista, e as pessoas, elas costumam colocar todo mundo no mesmo grupo, né? Evangélico, evangélico. Evangélico é tudo evangélico, bancada evangélica. Bem, eu não sei porque não tenho elementos para fazer essa aferição, mas é possível que pessoas que me apoiaram em 2010, 2014, mudaram para outras candidaturas. Até porque eu sempre faço questão de não fazer nenhum tipo de instrumentalização da fé em prol da política e nem da política em prol da fé. Porque ainda que você tenha que, como você disse, jamais negar a sua fé, dar o testemunho da sua fé, você tem que
entender que o Estado é laico. E eu jamais iria fazer a promessa de que todos aqueles que são minoria devam se submeter agora à maioria, por exemplo. Não é assim que funciona. Até porque se eu olho para o testemunho de Jesus, se existiu alguém que era a minoria da minoria no seu tempo, era ele. Então, a gente tem que aprender mesmo com o mestre. Mas, Marina, você acha mesmo que é o mesmo grupo? Porque, assim, as suas ideias e as do Bolsonaro são bem diferentes, né? Como eu disse, eu não estou dizendo que é o mesmo grupo. Não temos como saber, mas, assim, temos como imaginar, né? Eu não tenho pesquisas para dizer quanto migrou, quanto deixou de migrar, mas é possível que existam pessoas, porque eu tive 22 milhões de votos em 2014 e agora eu tive 1 milhão de votos. O que estou dizendo é que eu prefiro ficar com a coerência do testemunho da porta estreita, porque larga é aquela que leva ao caminho da perdição. Se alguém quer dizer, Marina, eu vou apoiar você desde que você diga que odeia os gays, isso eu não vou dizer. Marina, eu vou te apoiar desde que você... Sabe? Não, eu vou sempre procurar ser coerente com o princípio máximo da fé cristã, que é amar ao próximo como a gente ama a nós mesmos. E mais ainda, Jesus Cristo levantou a régua. É que a gente amasse uns aos outros como ele nos amou, certo? Quando ele disse isso, ele levou o patamar do amor a esse próximo, que ele diz que estou à porta e bato, se você abrir eu vou entrar e vou cear com você. Ele levou para um patamar quase incompreensível de amor. E se ele tem esse amor e ele bate na porta e não pergunta se você é gay, se você é negro, se você é rico, se você é pobre, quem você é, quem sou eu para dizer que eu vou governar apenas para os cristãos? Até porque isso é contra a nossa Constituição. É verdade. Nesse caminho aí, eu queria tocar num assunto... Desculpa. Em 2018, você foi questionada sobre a questão do aborto, numa entrevista, e você falou que você era contra, mas que você era a favor de um plebiscito para que as pessoas pudessem decidir, ajudar a dar a opinião delas. E aí você falou também que nesse debate, um tema dessa complexidade, entre aspas, que é uma coisa que você falou, não deveria ser decidido pelo STF. Me explica melhor, por que você falou isso? Isso aí foi motivo de muita fake news, infelizmente no meio do próprio povo cristão. Porque as coisas foram tiradas de contexto, não sei se de propósito ou em função de algum engano. Eu espero em Deus que tenha sido por engano. Porque a mentira proposital, a fake news produzida, com certeza tem um peso maior naquele que diz que o diabo é o pai da mentira. Eu disse o seguinte, exatamente o seguinte, que existe já uma legislação que dá cobertura para situações de estupro ou de risco da mãe, de perda de vida da mãe. É isso que existe na legislação brasileira. E que se fosse para ampliar, além disso, em lugar de ser uma decisão apenas de 513 deputados e 81 senadores, ou mesmo uma decisão de justiça, era melhor que, como nos outros países, nas outras democracias, que fosse feito um plebiscito e que fosse feito um amplo debate, porque isso dá uma possibilidade maior de, num tema tão complexo como esse, evitar que seja uma pequena parte que vai tomar a decisão. Aliás, a nossa Constituição, para questões de natureza complexa, assegura, não é, o referendo, o plebiscito, como foi o caso do parlamentarismo. Não é possível os deputados decidirem que vão mudar o regime de governo de presidencialismo para parlamentarismo, só se for um plebiscito. E a população brasileira, embora a maioria dos deputados, senadores, todo mundo, fossem a favor do parlamentarismo, o povo decidiu que continuava sendo presidencialismo. Mas foi feito um debate, um processo
na sociedade brasileira. Essa questão que você falou, que o STF não poderia julgar porque é uma questão de alta complexidade, isso você está dizendo que isso é fake news? É isso? Ou você disse isso? Eu disse que é de alta complexidade. Alguém acha que um tema como esse, que envolve questões éticas, religiosas, filosóficas, morais, legais, não é uma questão complexa? Em um país que tem mais de 80%, 90% de pessoas que se declaram cristãs, sejam evangélicas, católicas, espíritas ou assim por diante, é de altíssima complexidade. Assim como é de alta complexidade o tema da pena de morte. É um tema de alta complexidade porque dá o direito de alguém tirar a vida de alguém. E eu que creio, acho que ninguém tem o direito de tirar a vida de alguém. Então, é de alta complexidade. A fake news é dizer a Marina defende o aborto. Eu não defendo o aborto. Agora, eu não faço esse debate de forma enviesada. Eu vou para o debate para discutir o mérito das coisas. E nem vou para lá também para ficar fazendo uma ação de ódio contra aqueles que têm uma postura contrária à minha. Eu vou defendendo com os meus argumentos dentro daquilo que eu acho que são os valores corretos, não é? Já que estamos falando de fé, não é? Compatíveis com uma postura amorosa, mesmo no debate quando se tem uma visão contrária. Esse é um debate que não envolve uma questão puramente biológica, técnica, de conhecimento médico, envolve isso também, mas envolve questões, como eu disse, de natureza moral. E todo homem é um ser moral. Eu sempre peço a Deus, pedia muito a Deus quando eu via essas calúnias, essas injúrias sendo feitas contra mim, que me desse serenidade para suportar. E uma das coisas que me ajudava muito era o apóstolo Paulo, quando ele dizia o seguinte, que diante de uma situação difícil entre irmãos, que a gente aprenda a sofrer a injustiça. Isso me dava um consolo. E eu sempre pedi a Deus, Senhor, eu prefiro sofrer a injustiça do que praticar a injustiça. E Deus sabe o que eu penso. Deus sabe o que eu defendo. Não é? Então, eu gostaria de trazer esse debate para esse terreno, porque hoje eu pago um preço muito alto, vendo pessoas que são cristãs, pelo menos se declaram assim, que o tempo todo ficam mandando eu me converter porque eu defendo o aborto, porque eu defendo maconha, porque eu defendo tudo isso. O debate sobre a questão das drogas é outro debate complexo. E eu também disse a mesma coisa. É melhor que se tenha um plebiscito sobre um assunto como esse, como acontece no mundo inteiro, do que apenas os parlamentares, 513 deputados e 81 senadores, assumirem isso no lugar da gente. E isso foi transformado, principalmente no meio cristão, dizendo que eu defendia a liberação das drogas, coisa que eu nunca defendi. Agora, entrar no debate com aqueles que defendem é algo que você tem que ir também com os seus argumentos. Não é simplesmente na perspectiva de eliminação do outro. É o debate mesmo. Mas a minha posição nunca foi essa que é dita no mundo evangélico. E o que me deixa mais tranquila em relação a isso é que Deus, que vê em altura e profundidade, que conhece todas as coisas, que não há absolutamente nada que passe do seu alcance, sabe o que acontece e o que, de fato, eu penso, eu sinto e eu creio. Agora, aqueles que se dão ao direito de fazer o julgamento e de espalharem notícias falsas, eu entrego amorosamente na mão de Deus. Eu queria saber qual que é a sua relação com a minha geração, os millennials. Mas não os millennials de forma ampla, mas aqueles millennials que hoje estão adotando os canudos de alumínio, o óculos de madeira, piso de taco, samambaia, esse pessoal que está agora com roupa de brechó também, que não é uma modinha, tá? É realmente um novo posicionamento. E muita gente fala que a solução está nas novas gerações, né? Você acha que essa nova geração é que vai salvar o planeta? Esse pessoal aí que está preocupado com as tartarugas? Eu trabalho para que, digamos, esses mais de 40 anos, eu trabalho para que essa geração possa ser a maioria da população, não só do Brasil, mas do mundo.
O mundo está vivendo um colapso civilizatório. E esse colapso civilizatório, ou nós mudamos a nossa forma de produzir, de consumir, de nos relacionar com a natureza, de nos relacionar uns com os outros, ou nós vamos levar a um colapso civilizatório que é incomparavelmente maior de tudo que já aconteceu no mundo. O coronavírus é uma demonstração em 3 dimensões desse colapso, da possibilidade desse colapso. Antigamente, né, você teve várias crises civilizatórias, né, a Grécia, Roma, o Egito, os assírios e tantos que colapsaram, só que eles não tinham como alcançar demograficamente a humanidade inteira e nem alcançavam geograficamente o planeta inteiro. Hoje, nós temos um processo civilizatório, que o que acontece em Wuhan, na China, alcança demográfica e geograficamente o planeta inteiro. E ou a gente muda a forma de produzir, a gente muda a forma de consumir, ou nós só aprofundamos esse colapso. Nós estamos vivendo um colapso que é configurado por 5 grandes crises: econômica, social, ambiental, política e de valores. E a crise ambiental é a mais forte de todas elas. Agora, o que está na base, o que move tudo isso, dessas crises, tem a ver com a crise de valores e a crise política, porque são os valores que temos que fazem com que a gente destrua os recursos de milhares de anos. Aquilo que ia servir para nossas gerações e as futuras gerações, se faça isso em apenas algumas décadas, quando muito, em nome do lucro de meia dúzia e do prejuízo de todos. Então, ter uma geração que tenha a consciência do uso sustentável dos recursos, de não ter o consumo perdulário, mas apenas o consumo necessário e admirável, que é isso que você citou. Essas pessoas muitas vezes são ridicularizadas, mas no começo, como diz o Edgar Morin, a mudança é apenas um desvio. E nós temos que trabalhar para ver qual é o desvio que deve prosperar. Eu fico feliz de ver os jovens juntando economia com ecologia, juntando ética com técnica, de juntando, não é, a sua capacidade amorosa com a sua capacidade laboriosa. Aliás, o profeta disse isso, né? Que haveria um tempo em que os velhos teriam sonhos e os jovens teriam a visão. Eu acho que esse tempo chegou, não é? Eu tenho o sonho de um mundo melhor, mas quem tem a visão, quem sabe manejar as ferramentas são vocês. Um jovem que está aí fazendo debate e tentando contribuir para que a gente use o canudinho de metal ou de bambu. Está usando aí na sua casa? Eu não uso canudinho de plástico, mas eu tenho vários. Eu ganho vários de metal, de bambu. Ganhei um agora em Madrid, durante a COP do Clima. E eu vou guardando e vou usando nas viagens que eu faço. Deve ter um até Marina 18, assim, né? Um personalizado. Sim, na campanha o pessoal fez. Marina, mas esse grupo, se você realmente afirma que esse grupo tá crescendo e tá ganhando força, então seria um eleitorado forte para você numa próxima tentativa. Nem vou perguntar isso, porque eu já sei que todo mundo já perguntou isso. Eu já entendi. Caso afirmativo, dá um sorrisinho e acena com a cabeça, não precisa falar nada, tá? Muito bem, vamos seguir aqui. Você não vale, porque você faz a pergunta de forma camuflada. Mas é o seguinte, eu já fui candidata por 3 vezes, eu acho que esse não é o momento de falar de candidatura, é o momento da gente focar, não é, no sofrimento que a nossa nação está passando e de buscar convergências para ver quais são as propostas que a gente tem, não só agora, mas como fazer essa travessia com o que aconteceu. Esse é um evento desse século, esse coronavírus, e não adianta achar que nós vamos voltar para o normal. O mundo não será normal depois dessa pandemia. Antes da pandemia não era normal também. Não era normal, porque não é normal que milhões e milhões de pessoas vivam sem água, vivam sem esgoto, vivam sem emprego, vivam sem médico, vivam sem saúde. Não é normal que não se tenha uma educação de qualidade que crie igualdade de oportunidade. Não é normal que apenas 1%
o 1% mais rico tenha dinheiro equivalente a mais da metade da população do planeta, que é de 7 bilhões de seres humanos. Isso não é normal. E exatamente porque não era normal, é que nós estamos vivendo o que nós estamos vivendo agora. Então, depois, nós temos que investir no que de fato interessa, no que de fato protege e sustenta a vida, no que cria a alegria. Prosperidade é diferente de riqueza, porque um índio que não acumula, mas que tem floresta, que tem caça, que tem peixe, que tem fruto do mato, que tem uma terra fértil para ele fazer sua roça de subsistência, ele é rico, ele é próspero, não é? E a gente mede prosperidade como sinônimo de acumulação. A gente fala bastante de governo, a gente fala da questão atual, a gente fala de cargo público, você já ocupou alguns cargos públicos, e a gente se pega julgando. Você falou do julgamento, né? Que ninguém tem essa moral para julgar alguém. É um joguinho rápido que eu vou fazer com você. Eu vou fazer tem algumas frases aqui, algumas coisas, e durante a sua vida pública você vai me responder se você já se pegou fazendo isso. Tá bom? Vamos lá. Você já falhou ao trazer alguma notificação? Explique melhor, porque eu talvez não tenha alcançado. Não ouviu? Não, se eu falhei... Ao trazer alguma notificação. Como ministra do Meio Ambiente, imagina você durante aquela época da vida pública. Eu não tenho consciência de que tenha cometido uma falha em termos éticos, em termos do princípio constitucional da probidade, da impessoalidade, da constitucionalidade. Eu saí do Ministério do Meio Ambiente, graças a Deus não tenho nenhum processo. E olha que eu fiquei lá 5 anos e 5 meses e 13 dias, licenciando os processos mais complexos e difíceis, e todas as licenças que eu dei, mesmo quando foram questionadas judicialmente, nós conseguimos derrubar todas as liminares que foram apresentadas por comprovar a probidade, a constitucionalidade, a impessoalidade e a necessidade do que estava sendo feito. Muito bem. Já mudou de opinião sobre determinado assunto? Eu mudo de opinião sobre assuntos, claro. Eu sou uma pessoa que procuro convencer e ser convencida. Aliás, é isso que faz a diferença no processo político. É mútuo, né? É claro, se você já é o dono da verdade, então você, no mínimo, está se colocando no lugar de Deus. Já faltou em alguma reunião, Marina? Já faltei em reuniões, sim, claro. Por doença, questão de doença? Foi o quê? Foi preguiça? O que aconteceu? Doença, a maioria de doença. Eu já trabalhei muitas vezes doente, mas faltei, inclusive, uma reunião importante sobre... A primeira reunião sobre mudanças climáticas, quando eu fui ministra, eu fiquei 13 dias doente, com uma intoxicação alimentar, e não pude ir. Sofri muito, porque não tinha mesmo. O meu médico não deixava nem imaginar que eu pudesse ir. A sua alimentação é bem restrita, inclusive, né? Eu sou uma pessoa que tive, como você falou, 5 malárias, 3 hepatites, uma leishmaniose, uma contaminação por metal pesado, já peguei dengue 2 vezes, e eu sou uma pessoa que tenho que ter uma alimentação com muito cuidado. E é isso que me faz chegar aos 60 anos com essa carinha, 62 anos com essa carinha de 61. E tá aguentando aí as lives, né? Todos os dias. Muito bom. Você já fez discursos com mais de 10 assuntos e nenhum relacionado ao objetivo principal? Nunca tive esse feedback, não, das pessoas. Eu sempre procuro tratar dos assuntos que estão colocados na pauta. Mandou algum jornalista calar a boca diante de alguma pergunta? Não. Eu acho que não é por aí. Você pode esclarecer melhor, pedir para repetir a pergunta, qualquer coisa, menos mandar a pessoa calar a boca. E a última, trocou alguém de cargo por causa de interesses pessoais? Não. Como ministra, você tem uma equipe ali, né? Você, de repente, tem algum funcionário ali. Nunca aconteceu isso. A minha equipe eu montei com base em critérios técnicos, capacidade de articulação política, porque é uma função pública, mas, em primeiro lugar, eu estabeleci, não é? Compromisso ético, capacidade técnica e competência política para poder manejar as situações.
Se você não tem ética, pode até ter muita competência política, mas não serve. E se você não tem a capacidade técnica para desempenhar a sua função, você também não serve. Então, na minha equipe, eu tinha uma equipe multidisciplinar, transdisciplinar, porque meio ambiente lida, né, de resíduo sólido aos oceanos, dos oceanos às florestas, das florestas à indústria farmacêutica, da indústria farmacêutica à agricultura. Então, eu tinha uma equipe multidisciplinar, mas todas as pessoas estavam ali sabendo o que deveria ser feito. Inclusive, aproveitei muitas pessoas da equipe do governo anterior, por competência técnica. Pessoas que eram da equipe do PSDB, como foi o caso da doutora Regina, do Kelma, do Benedito e tantos outros. Eu digo, eu não vou fazer aqui uma caça às bruxas políticas das pessoas que são servidores e que podem dar uma grande contribuição. E eles tinham função de confiança e permaneceram em função de confiança e me ajudaram e ajudaram muito. E, inclusive, a divergência de opinião, ela constrói ainda mais o trabalho ali, né? Fica mais interessante, né? Com certeza, esse negócio de político mudando a equipe para lhe favorecer, isso é prevaricar na atribuição de suas funções. Você tem ali uma função de Estado, não é? E você tem que atuar, inclusive, para cumprir todos os requerimentos. Marina, você acha que você tinha carta branca quando você era ministra ou a sua carta era meio cinza, assim? A minha carta era a carta de quem cumpre a Constituição. Uma carta branca não diz o que se vai fazer, logo se pode fazer tudo. A minha carta, quando eu fui para o serviço público, era a carta magna desse país. Mas deixavam você trabalhar tranquila? Quando tentaram atrapalhar o meu trabalho, eu apresentei um pedido de demissão em caráter irrevogável. Porque eu não fui lá para ser ministra ou para qualquer outra coisa que não fosse para proteger o meio ambiente. É por isso que o meu trabalho com a minha equipe rendeu frutos até bem pouco tempo. Eu saí do Ministério Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento, continuou rendendo frutos que reduziu o desmatamento da Amazônia em 83% por mais de uma década. O Plano Nacional de Recursos Hídricos, a Política Nacional para as florestas, as concessões florestais, a criação do Instituto Chico Mendes, a criação de 24 milhões de hectares de unidades de conservação, a apreensão de 1 milhão de metros cúbicos de madeira, a aplicação de mais de 4 bilhões em multas, não é? Implodir 86 pistas clandestinas na Amazônia e jogar na cadeia 725 pessoas criminosas, tudo isso eu fiz com base na Constituição Federal, né? A minha carta era a carta magna. Marina, qual que foi o seu maior arrependimento na política? Meu maior arrependimento na política? Eu tenho tantas coisas boas que me aconteceram com a política. Eu encaro a política como um serviço. E eu não posso me arrepender de servir. Ah, não é possível. Não tem um arrependimento? Nenhum. Eu encaro como o conjunto da obra. Mesmo quando eu sofro as injustiças, as incompreensões, erros, porque todo mundo erra, eu encaro isso como parte do serviço. Para mim, a política é um serviço, né? Aliás, se a gente encara dessa forma, fica muito mais leve quando você perde e fica muito mais pesado quando você ganha. Porque quando você perde, se era um serviço, então simplesmente alguém disse, não, eu não preciso do seu serviço. E você passa à frente. Né? Quando você ganha, você tem que dizer, nossa, as pessoas me confiaram esse serviço e agora eu vou ter que desempenhá-lo da melhor forma possível. Então, encarar a política dessa forma é muito importante. Né? Se você me perguntar quais foram as coisas que eu gostaria de ter feito que não consegui... Quais foram as coisas que você gostaria de ter feito e que você não conseguiu? Eu não consegui, a partir de 2010, que a gente se tornasse um campo político capaz de fazer com que a terceira via se viabilizasse
e não eu sozinha, aquele campo político, mas eu sabia que eu tinha um papel importante em tudo isso. E não ter conseguido fez com que os polos continuassem entre PT e PSDB na velha polarização tóxica, e que depois, em função dos erros de corrupção, tudo que você sabe, né, acabou, não é, chocando esse ovo de basilisco chamado governo Bolsonaro, que hoje atenta contra a vida, atenta contra a democracia, atenta contra as instituições. Então, eu gostaria de termos conseguido isso, né? Se isso não foi possível, é a vontade do povo, mas eu não posso dizer que só é a culpa do povo. Aonde foi que nós erramos, que não conseguimos fazer prosperar uma terceira via no Brasil? Até agora, que eu espero que prospere. Muito bem. Marina, muito obrigado e se cuida, fique em casa. Só posso agradecer e meu abraço para todos que nos acompanharam, que Deus nos abençoe e nos guarde do mal, a nós e a todas as pessoas, principalmente aqueles que estão servindo agora como médicos, como enfermeiro, como policiais, que estão fazendo seu trabalho nos serviços essenciais, nos que estão fazendo entregas, essas pessoas que estão aí unanimamente cuidando de nós para que a gente possa ficar em casa, que essa bênção se estenda até mesmo para aqueles que nos querem, desejam e fazem mal. É isso aí. Um abraço de longe para você, Marina. Obrigada. Marina Silva, gente. Valeu!